Eu vou falar o que eu creio que está na Bíblia depois de muitos anos e de muitos estudos na Palavra de Deus. Você quer ouvir? Eu quero compartilhar com você. Será mesmo que nosso nome será borrado do livro da vida e que isso signifique que perdemos a salvação? Toda vez que no Novo Testamento se fala em guardar a palavra de Deus, em obedecer ao Senhor, em fazer as coisas certas, praticar as virtudes cristãs, toda vez que se fale dessa maneira, está relacionado com nossas obras, as obras decorrentes da salvação eterna, que são as obras que o Senhor estabeleceu para que andássemos por ela. Porém, há uma salvação eterna que é gratuita, na qual nós não participamos nem com nossa vontade, nem com nossas emoções, nem com nossa decisão. Isto está no Novo Testamento. Portanto, a salvação não se perde, porque toda vez que se fala em salvação eterna no Novo Testamento, não está atrelada a obras. Toda vez que algum mandamento de Deus no Novo Testamento se relaciona com obras, é porque se está referindo às obras, precisamente, para que tenhamos recompensas. Portanto, há uma coisa diferente entre reino de Deus, que é o lugar onde temos a recompensa e receberemos recompensa futura, e a salvação, que é bem diferente. A salvação é gratuita e está consumada, e o Pai está satisfeito e ele não pede mais nada, porque o Filho fez tudo perfeito e completo. Porém, decorrente dessa salvação, nós temos que obrar e agir e termos obras que apresentar, a fim de que possamos ser recompensados futuramente e também na atualidade. Há um detalhe, antes de tudo, que eu quero mencionar para que você guarde no seu coração, porque isto é chave para entender muitas coisas do Novo Testamento. Há 3 etapas da bênção que vem através da redenção de Cristo na cruz. 3 etapas. A primeira é bênçãos como vida da igreja. Deus não somente nos recupera, nos redime individualmente, senão que nos redime individualmente para nos colocar na igreja, no corpo de Cristo. Então, nesta primeira etapa, a etapa da igreja, tal como está no Novo Testamento, uma por cidade, e no contexto atual temos que buscar com muito afinco a unidade espiritual localmente, ou seja, em cada cidade. Então, nesse modelo bíblico, há uma etapa e um tempo de bênçãos e prosperidade e recompensas de Deus por estarmos vivendo essa realidade. Essa doutrina fundamental do Novo Testamento, que é uma cidade, uma igreja. Temos que viver essa realidade e dar valor a essa etapa de bênção da salvação, para que não sejamos disciplinados por causa da nossa negligência. Isso está em Hebreus capítulo 2, onde diz: como escaparemos nós se descuidarmos uma salvação tão grande? E ali não fala de perder a salvação, fala de retribuição, ou seja, castigo. Como escaparemos do castigo da disciplina de Deus se não temos em conta uma salvação tão grande? A segunda etapa de bênçãos da salvação que vem pela redenção de Cristo é no milênio. É uma segunda etapa de maiores bênçãos para os salvos. E a terceira etapa é a bênção eterna com Deus pela eternidade. Porém, essas bênçãos, fora da bênção da salvação inicial, que é a vida como igreja única e unida por cidades, a experiência da salvação
posto na prática como uma vida de unidade, como uma vida de corpo de Cristo. Fora dessa etapa, temos as obras que vão gerar, as obras durante nossa vida cristã, que vão gerar recompensas para nós vivermos o milênio com Cristo. E depois também teremos mais recompensas por meio do desfrute dessa salvação eternamente. Será que nossos nomes são realmente borrados ou apagados do livro da vida, significando que perdemos a salvação? Eu já falei que não. Claro que não. Porque no Novo Testamento aparecem duas formas de apresentar a questão do registro. Primeiro, o livro da vida, somente o livro da vida. E segundo, o livro da vida do Cordeiro. São duas expressões que denotam e revelam duas verdades diferentes. Quando se fala em vida, se fala em vida abundante, vida que produz obras, produz santificação, produz testemunho e produz recompensas que haveremos de ter no futuro. E quando se fala da vida do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, se está falando de perdão e de salvação gratuita. É diferente a mensagem de um livro e de outro no Novo Testamento. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 3, que certas mulheres, por estar na obra de Deus, ajudando-o, receberiam a recompensa de Deus por estar inscritas no livro da vida. Ou seja, ali temos o primeiro exemplo no Novo Testamento que estar inscrito no livro da vida se refere a recompensas por nossas obras. Não tem nada a ver com a salvação. Recompensas por nossas obras. Então, estas mulheres serviram a Paulo e serviram a Deus juntamente com Paulo, então elas teriam recompensas de Deus na vida da igreja, logo no milênio e finalmente na eternidade futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, fala do livro da vida para vencedores. Ninguém alcança a salvação porque venceu algo. Não precisamos vencer nada. É Deus que nos vence, por isso Ele nos salva. A salvação é a vitória de Cristo na nossa vida e não minha vitória. Portanto, eu não ganho nenhuma batalha para conseguir ser salvo. Eu sou salvo pelas misericórdias e o amor e o poder de Deus. Portanto, é Ele que vence, não sou eu que venço quando sou salvo. Mas em Apocalipse 3:5 fala de estar inscrito no livro da vida. Aqueles que vencem, quer dizer, aqueles que venceram aqui na terra durante o período da igreja, desfrutando da igreja, da unidade, da comunhão, da santidade, vivendo de reunião em reunião com todo o corpo de Cristo, sempre priorizando a unidade, o amor, o perdão. Essas pessoas estão demonstrando ao Senhor que elas são fiéis e que são agradecidas com a salvação. Então, Deus as tem registradas num livro chamado Livro da Vida, para dar ainda maiores recompensas no milênio por causa da sua fidelidade. Agora, se elas não são fiéis hoje, elas amanhã, no milênio, não terão participação e ficarão sendo disciplinadas durante 1000 anos e antes disso ainda poderão, claro que sim, vão passar pela grande tribulação. E elas não perdem a salvação. Elas vencem ao anticristo, vencem a marca da besta e mesmo que morrem mártires, mas elas continuam salvas. Então aí elas participam do milênio como uma recompensa adicional de Deus, uma recompensa boa, não uma recompensa no sentido de disciplina, de castigo, senão uma recompensa boa. Coisas boas vêm para ela como uma premiação por causa da sua fidelidade. No capítulo 12, versículo 8,
e no capítulo 21, versículo 27 de Apocalipse, são os únicos 2 versículos na Bíblia que falam do livro da vida do Cordeiro. E em ambos textos se relaciona com a salvação de pessoas não cristãs. No caso, aqueles que estão rodeando a cidade que desceu do céu, que são judeus e pessoas não gentis, não salvos, então eles serão salvos, então participam do registro no livro da vida do Cordeiro. Mas se eles não são salvos, não passam a estar nesse livro da vida do Cordeiro. Da vida do Cordeiro. Ou seja, está incluído a figura do Cordeiro, que é quem tira o pecado do mundo. Enquanto que nos outros versículos do Novo Testamento, que fala do livro da vida, se está referindo a cuidar nossa salvação hoje, a produzir os frutos, para que nós possamos viver aqui e agora recompensas de Deus, depois no milênio mais recompensas, mais bênçãos, e na eternidade uma bênção infinita, interminável com Jesus Cristo. A mesma que vão desfrutar os judeus e gentis salvos durante o milênio. Mas nós já nos adiantamos a eles a viver abundantemente. E para terminar, vou dar um exemplo. Quando Pedro diz que Cristo vem como ladrão de noite, aí no grego há uma palavrinha muito curtinha que dá a entender que Cristo desce como entre 2 pessoas, senta no meio e olha para cada uma e leva a que tem mais valor. O exemplo é o seguinte: se você tem 2 televisores, um velhinho que está ali guardado porque não funciona mais, mas ele parou de funcionar novinho, e você guardou, não entendeu mais, e guardou, ele não funciona. Logo você compra outro televisor grande, bonito, muito moderno, e esse sim funciona. Agora bem, comparando com a salvação, os 2 foram comprados. Os 2 são propriedade suas. Os 2 televisores são de sua propriedade. E você vai usar e vai cuidar muito mais aquele que tem mais valor, não aquele que parou de funcionar, verdade? Agora, se parou de funcionar, nem para o diabo presta, nem para o diabo presta, menos para nós, mas para Cristo sim presta, porque ele comprou com seu sangue e tem o mesmo valor que aquele aquele que funciona. Este que não funciona vale tanto quanto aquele que funciona, porque custou o seu sangue. A salvação é eterna e não se perde, mas você pode perder o desfrute dela aqui e agora, depois no milênio, e padecer na grande tribulação. Mesmo assim, no final, você vai vencer, e que eu não gostaria de dizer, fica tranquilo que você vai vencer. Não, porque quem vai querer participar da grande tribulação é ficar 1000 anos fora, nas trevas de fora do milênio, se arrependendo e sofrendo o tempo todo. Não, eu não quero para a sua vida isso, e Deus também não quer. Por isso eu compartilhei isto, para você correr atrás da salvação e desfrutá-la aqui e agora, e viver produzindo frutos dignos de seu arrependimento. Amém e amém.